Glória a Deus. Eu queria que a mídia colocasse para nós, aqui no telão, minha primeira imagem do Portas Abertas. Queridos, no mês passado, em setembro, eu não sei se você conhece esse ministério que é chamado Portas Abertas. O Portas Abertas é uma agência missionária e o foco do Portas Abertas são nações que enfrentam perseguição contra a pregação do Evangelho. Então o foco deles é sustentar missionários, fortalecer igrejas, fortalecer irmãos que passam por períodos de perseguição. E no mês passado, o site, ele noticiou, a história dessa senhora, não é o nome verdadeiro dela, para proteção dela, mas eles colocaram o nome dela de Acuri. E a Acuri, ela testemunhou que ela vive na Nigéria, e ela testemunhou uma violência, contra principalmente os homens cristãos, Então ela disse na aldeia que ela mora, que a sua aldeia ela foi atacada por extremistas do Estado Islâmico, e ela disse que ela, seus filhos e seu esposo, enquanto eles estavam em casa, eles foram atacados, e a vida do seu esposo foi ceifada nesse ataque. Eu queria mostrar para você também outra imagem, o país que a Acuri vive, a Nigéria. Essa missão Portas Abertas, eles fazem um ranking das nações mais perseguidas, e a Nigéria hoje configura na posição 7, de país onde há maior perseguição contra cristãos. E o site Portas Abertas diz que essa perseguição contra cristãos, ela cresce a cada dia, esses ataques, onde muitos cristãos são mortos. E como eu disse para você, principalmente homens cristãos mortos, e as mulheres, elas ou são sequestradas ou elas são violentadas sexualmente. Então, esses homens e mulheres, eles têm sido mortos por causa da sua fé, as suas casas são destruídas, o seu meio de subsistência, muitos para esses que vivem de agricultura, a sua plantação é destruída, as igrejas também são destruídas, queimadas. É uma realidade que eu não sei se você consegue compreender, porque nós graças a Deus, nós nascemos, moramos e vivemos em uma nação livre. Vivemos em um Brasil que hoje é livre para nós testemunharmos o Evangelho. Se você tem a liberdade de estar aqui hoje à noite numa igreja confortável, numa igreja onde seus filhos são bem cuidados, onde você é bem pastoreado, você deve celebrar isso, porque essa não é a realidade de toda a família de Deus, de toda a família da fé entre as nações. Existe uma realidade de perseguição em toda a terra. E essa irmã Acuri, ela diz que se sente muito fortalecida com a ajuda, não de ajuda financeira, mas ajuda de oração que ela tem recebido. E eu lendo essa matéria, eu fiquei muito impactado por essa frase que ela disse. Pode colocar esse pedido do coração dela. Ela disse o seguinte: peço aos cristãos de todo mundo que orem por nós, precisamos de paz. Orem para que Deus fortaleça a nossa fé em Cristo para suportar a perseguição. A Acuri, ela não está pedindo para sair da Nigéria, para ir embora do seu país. Ela não está pedindo por ofertas. A Acuri está pedindo por paz. A Acuri está pedindo por orações para que eles possam suportar a perseguição. Eu não sei se a Acuri ainda está viva por causa dessa realidade atual. Eu falei para você de uma matéria de agora, do mês passado. Mas eu queria que agora, nesse momento onde nós vamos pedir o Espírito Santo para falar ao nosso coração através da palavra, eu queria que nós orássemos pelas nações perseguidas da terra. Eu creio que pelo menos um dia da sua semana, você pode ter um dia de oração pelos povos não alcançados. Você pode ter um dia de oração pelas nações que sofrem perseguição. Você pode pesquisar nessa missão Portas Abertas e orar estendendo as suas mãos, declarando que a paz do Senhor governe sobre esses corações. Que eles, no meio das mais severas provações, eles possam ser fortalecidos. Eu queria que nessa hora você fechasse os seus olhos e você, mediante essa realidade de perseguição que acontece ainda hoje, ainda nesse momento,
Tantos cristãos são impedidos de cultuar o nome do Senhor. Tantos cristãos são impedidos de celebrar o nome do Senhor, como você tem essa liberdade e está aqui na presença de Deus. Una-se, Senhor, agora comigo em oração por essa realidade dos povos. Senhor, nós, na Tua presença, Senhor Deus, nessa noite. Ó Pai, nós queremos, Senhor Deus, assim, celebrar, porque nós temos liberdade. Graças a Deus, a nossa nação, nós temos passado sim alguns momentos difíceis, conflituosos, mas não se compara com a realidade das nações, como da Nigéria, como dessa família, Senhor Deus, que sofre, dessa viúva que chora pela perda do seu esposo. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, em Tua presença nessa hora, nos lembrar dos povos não alcançados, principalmente daqueles que são perseguidos por causa da sua fé. A nossa oração, Senhor, é que, por mais extrema, Senhor Deus, que seja a violência, que seja a perseguição, eles mantenham-se firmes com seus olhos em Cristo Jesus. Eles mantenham-se firmes no autor e consumador da fé. E eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Eles sejam fortalecidos pela Tua presença. Senhor Deus, nós como família da fé, nós como povo de Deus, Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor por essa causa. E apresentamos, Senhor, diante do Senhor o nosso clamor pelos nossos irmãos. E nós declaramos que a paz do Senhor, Shalom, a Tua paz, Senhor Deus, venha alcançar os povos da terra. Senhor Deus, que as nações sejam alcançadas com o amor de Deus. E os nossos irmãos, missionários, pastores, famílias, sejam fortalecidos sobrenaturalmente para a honra e para a glória do Senhor. E a minha oração, Senhor, nessa noite é que Teu Espírito fale ao nosso coração. Que Teu Espírito, Senhor Deus, venha ministrar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam aquilo que o Espírito Santo diz à sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, por que eu estou falando sobre perseguição? Porque essa foi uma realidade presente também na igreja primitiva. Eu queria ler com você 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. 1 capítulo 12 e 13. A Bíblia diz: irmãos, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se, diga assim comigo, alegrem-se. Alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O apóstolo Pedro está escrevendo aqui para um conjunto de igrejas, né? Naquela época eram os cristãos da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E o apóstolo Pedro está escrevendo, encorajando os irmãos ali a permanecerem firmes. Ele está dizendo: olha, não se surpreendam, não fiquem surpresos. Se o fogo da provação chegar até vocês, se vocês forem provados. E ele também diz: alegrem-se nos sofrimentos. Que coisas desafiadoras que Pedro está ministrando, encorajando essas igrejas aqui da Ásia Menor. Queridos, o que estava acontecendo ali? Essa região, naquela época, eram regiões menos evangelizadas. Por causa da perseguição em Jerusalém, o povo se espalhou. O evangelho chegou a essa região da Ásia Menor. E como o evangelho foi desbravando, né, essas fronteiras, aqui também houve resistência, houve hostilidade contra o povo de Deus. E a história conta que muitos foram insultados, muitos foram maltratados por causa do evangelho. O objetivo de Pedro aqui na sua carta à igreja era fortalecer os irmãos, era encorajar os irmãos. Eu não sei se você sabe, mas Pedro, Tiago e João no barquinho, né, os discípulos principais ali de Jesus, o apóstolo João, ele foi chamado de apóstolo do amor. O apóstolo Tiago, ele foi chamado de apóstolo da fé. E Pedro foi chamado de o apóstolo da esperança. Então a carta de Pedro para essa igreja era uma carta de esperança, encorajando eles a esperarem em Deus, a confiarem em Deus,
a confiar em Jesus e colocar os olhos em Jesus, seguindo o modelo de Jesus. Quais são as atitudes e ações de Jesus se ele estivesse passando por perseguição? Esse era o objetivo do coração de Pedro ao fortalecer a igreja naquele momento. Então ele diz, queridos, que esse fogo, e eu quero dizer para você, um momento ou outro da sua vida, você será provado. Um momento ou outro da sua vida, você querendo ou não, esse fogo, ele surgirá para trazer crescimento ao seu coração. Esse fogo surgirá para te provar e para te purificar. O fogo de Deus, ele vem para nos purificar. Ele vem para nos purificar. Queridos, eu estou começando hoje uma série, seguindo os passos de Jesus, e eu estava meditando no livro de 1 Pedro, e que joias raras, que preciosidade, que palavra revelada, que fortalecimento poderoso de Pedro a essas igrejas. E eu falei, Senhor, não vou falar só, eu tenho um objetivo nessa série, não é nessa mensagem também, tem muitas coisas poderosas nessa mensagem, talvez lá pela 3ª ou 4ª, mas eu quero compartilhar com você os ensinos que Pedro, fortalecendo essa igreja, Pedro transmitiu a essa igreja. Mas a minha principal pergunta nessa série, seguindo os passos de Jesus, é como permanecer seguindo os passos de Jesus, mesmo em meio a grandes provações. Mesmo em meio a grandes provações que eu e você nós vamos passar na nossa vida. Como permanecer seguindo os passos de Jesus? Porque em muitas perseguições, muitos irmãos, quando o fogo da perseguição ele começa, muitos pulam fora. Muitos dizem, isso não é para mim. Muitos dizem, eu não sei se é realmente isso que eu quero para a minha vida. Então, como eu disse, todos serão provados. E para que você permaneça em Deus, é necessário colocar os olhos de Jesus, seguir o exemplo do nosso Senhor. Nós vamos aprender durante essa série sobre o que Pedro encorajou aquela igreja. Existem 4 S's. 4 S's de quem segue Jesus. Pedro ensinou sobre salvação nessa carta. Pedro ensinou sobre santificação. Pedro ensinou sobre submissão. E Pedro ensinou sobre sofrimentos. São esses os 4 temas das próximas palavras pelo próximo mês que nós vamos estar compartilhando. Mas hoje eu quero compartilhar com você, o nosso tema é salvação, um presente de Deus. A introdução de Pedro nessa carta à igreja ali que passava por sofrimentos, por perseguições. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, nosso primeiro ponto, a fonte da salvação. A fonte da salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição em Cristo Jesus dentre os mortos. Queridos, nesse tempo aqui de perseguição que essa igreja estava enfrentando sofrimento, enfrentando dor, por mais pesarosas que fossem as notícias a respeito da perseguição que esse povo estava enfrentando pela causa de Cristo, o Pedro ele começa esse livro não exaltando as necessidades do homem, não exaltando os pedidos que eu e você são genuínos. A Bíblia diz para nós pedirmos como: livra-me, Senhor, abençoa-me, Senhor, protege-me, Senhor. Mas o Pedro ele não começa essa carta fazendo pedidos, pelo contrário, o Pedro começa exaltando o nome do Senhor. O Pedro começa exaltando a majestade do Senhor, a glória do Senhor. Ele começa dizendo: bendito o nosso Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, benditas sejam as suas misericórdias. Ele eleva os seus olhos para o Senhor. Ele diz para aquela igreja: é assim que nós devemos permanecer em Deus, com os nossos olhos fixos no Senhor. O Pedro está mostrando para mim e para você que Deus, que Ele que fez o plano da salvação, o plano perfeito da salvação, que os nossos olhos devem estar concentrados nele, porque a salvação é uma obra exclusiva do nosso Deus. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos livrar,
Só Ele pode nos guardar nesses tempos de provação, nesses tempos de perseguição. Então Pedro está aqui exaltando a fonte da salvação, exaltando Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que eles pudessem concentrar os seus olhos em Cristo. Querido, você também pode elevar os seus olhos para exaltar a grande salvação que você tem em Cristo Jesus. Eu não sei se é um hábito seu diário elevar os seus olhos para o Senhor todos os dias e nunca, jamais se esquecer que você não é salvo pelas suas próprias forças, que você não é salvo por você mesmo, porque você é bonzinho e faz coisas boas, mas é pelo sangue de Jesus, é pelo poder de Jesus, e a cada novo dia nós precisamos elevar os nossos olhos, o nosso coração ao Senhor e dizer: obrigado, Senhor, pela tua salvação. Você pode dizer isso ao Senhor nessa hora, dizer: obrigado, Senhor, pela tua grande salvação. Obrigado por me salvar, obrigado por me tirar da lama do pecado, obrigado por me resgatar. Eu jamais poderia fazer isso por mim. Quando Satanás, querido, vier contra você tentando te condenar, te acusar, você vai lembrar a ele que você é salvo pelo sangue de Jesus, que você é salvo pela graça do Senhor, que você é salvo pelo poder do nome de Jesus. Todos os dias, diga isso: Senhor, eu sou salvo pelo Senhor. Obrigado por essa grande salvação do Senhor. Então, antes mesmo, querido, de você apresentar suas dores, seus pedidos, isso é genuíno, a Bíblia diz para nós fazermos isso, nós precisamos exaltar o sacrifício de Jesus. Queridos, eu tenho esse hábito de dizer sempre para o Senhor: Jesus, eu quero sempre fazer valer a pena o sacrifício do Senhor na minha vida. Todos os dias eu quero me lembrar do sangue derramado na cruz para me salvar. Todos os dias. Sempre que eu ouvi isso sobre fazer valer a pena o sacrifício do Senhor, é algo que sempre é uma bandeira para mim, é um chamado de Deus para mim. Jamais me esquecer disso. Eu creio que eu e você, nós devemos ter esse estilo de vida. Queridos, e quando você exalta o Senhor, quando você se lembra do nome do Senhor, quando você o louva nessa mesma intensidade que Pedro está nos ensinando, querido, é como se você elevasse ao Senhor a adoração e recebesse fortalecimento na terra. Exaltasse ao Senhor, elevasse ao Senhor o nome do Senhor, e Ele derrama sobre você fortalecimento. Eu posso ouvir um amém? Amém. Existe uma canção que diz: é assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Queridos, as nossas guerras, as maiores batalhas que eu e você enfrentamos, elas não podem ser enfrentadas no natural. Elas não podem ser enfrentadas, você vê que são as pessoas. Não, são espirituais. Nós devemos lutar as nossas batalhas com Jesus, dizer: eu luto as minhas guerras com Jesus, eu exalto o Senhor, eu chamo o Senhor dos exércitos para ir à minha frente, eu chamo o fogo consumidor para ir à minha frente, eu chamo o poder de Deus para ir à minha frente, e eu creio e confio que é o Senhor que vai me dar a vitória nas minhas maiores batalhas. Aleluia! O Pedro continua dizendo: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse plano de salvação do nosso Deus, concretizado em Cristo Jesus, gerou um fruto. E existem duas características desse fruto aqui. A Bíblia diz: Ele nos regenerou para uma esperança viva. Para uma esperança viva. Primeira característica: o Senhor te regenerou. Diga assim comigo: eu sou regenerado. O que é a regeneração? João capítulo 3, no versículo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus está falando para o Nicodemos: olha, você precisa nascer de novo. O versículo diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui, querido: regeneração, esse nascer de novo,
É quando a sua natureza espiritual, antes morta pelo pecado, hoje recebe uma nova condição, uma nova vida, um novo coração, uma nova mentalidade. E essa nova vida, esse novo coração, essa nova mentalidade, eu e você não podemos jamais fazer, é obra de Jesus. Ele nos regenerou, Ele nos regenerou. E a partir do momento que acontece essa mudança da nossa natureza espiritual, antes éramos apenas criação de Deus, criatura de Deus. E hoje, por causa do sangue de Jesus, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu e você nos tornamos, fazemos parte da família de Deus. Eu e você fazemos parte e somos agora filhos de Deus. Essa é a sua nova identidade. Antes perdido, antes escravo do pecado, antes vivendo na lamaçal do pecado, agora filho. Coloca a mão no seu peito e diga essa identidade. Eu sou regenerado, eu sou filho, eu tenho uma nova vida por causa do nome de Jesus. Esse é o primeiro fruto do plano de salvação, regeneração. E uma outra coisa que o Pedro diz para nós aqui, ele fala sobre uma viva esperança. Diga comigo, uma viva esperança. Uma viva esperança por causa da ressurreição de Jesus. Eu gosto muito, o pastor Jackson nos ensinou aqui a diferença de fé e de esperança. Fé é para o hoje, para o presente. Esperança é para o futuro. Então, no cristianismo, você não está caminhando como quem está tateando, sem saber para onde vai, cego, sabendo para onde vai, não. No cristianismo, nós temos a plena certeza do amanhã. Nós podemos ter a plena certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós podemos ter plena certeza das glórias eternas que estão reservadas para mim e para você. Eu gosto muito daquele hino antigo e eu queria que nós cantássemos juntos um trecho desse hino antigo que fala muito sobre essa esperança do amanhã, porque ele vive. Quem pode me ajudar? Vamos cantar juntos? Vamos lá? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você não precisa temer o amanhã, se a sua vida estiver em Cristo, porque Ele vive, Ele vive. Nós temos uma viva esperança. Querida, essa viva esperança, ela também tem duas características, ela é viva e ela é segura. Ela não é incerta, ela não é vaga, ela está definida e garantida por causa do sacrifício de Jesus. Você pode caminhar com essa certeza, que a esperança em Jesus ela é viva e ela é segura. 1 Pedro capítulo 1, no versículo 18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Queridos, eu e você, nós fomos resgatados, nós fomos recomprados. Essa palavra resgatados é a mesma palavra para recomprados. O que acontece com nós sermos recomprados? O recomprado é aquela pessoa que tinha, possuía, mas perdeu. E aí aquela pessoa que possuía, ela agora compra novamente e retoma aquela condição anterior. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Antes nós éramos criação de Deus. Antes nós estávamos perdidos em nossos pecados. Mas o sangue de Jesus
que não foi um preço monetário, não foi real, não foi dólar, não foi nenhum tipo de moeda dessa terra. O preço pago pelo sangue de Jesus comprou a mim e comprou a você. Nós fomos recomprados, nós fomos resgatados pelo amor de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 20, fala sobre a natureza dessa compra. A Bíblia diz: vocês foram comprados por um alto preço, por um preço muito alto. É por isso que eu e você a cada dia precisamos fazer essa oração: Senhor, eu quero fazer valer a pena o sacrifício do Senhor, eu quero fazer valer a pena esse alto preço que o Senhor comprou a minha vida. Porque, querido, essa transição ela não foi com o dinheiro dessa terra, essa transição foi com o dinheiro de Deus, foi vida e a morte do nosso Senhor, foi o sangue do Senhor. Ou seja, queridos, o sangue de Jesus é um preço digno, é um preço digno. Por isso que todos os dias nós precisamos glorificar o Senhor e fazer como na eternidade, dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Diga assim comigo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que nos recomprou, digno é o Cordeiro que nos salvou, digno é o Cordeiro que com seu sangue nos transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Em Romanos capítulo 1, no versículo 5, uma outra natureza que nós temos em Cristo Jesus, a Bíblia fala que nós somos justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, duas coisas nós podemos identificar aqui: você pode ter paz com Deus, desfrutar de paz com Deus, e você também é justificado pelo sangue de Jesus. Nada mais te condena, é o sangue de Jesus que te protege, que te purifica, que te resgata. E por causa do preço digno de Jesus, eu e você, nós podemos ter uma aliança indestrutível com Deus. Eu e você, nós podemos ter uma aliança indestrutível com Deus. Então, queridos, através de Cristo Jesus, e eu queria dizer isso para você, é importante nós verbalizarmos isso. É importante nós falarmos isso, porque quase que diariamente Satanás, ele lança nos nossos ouvidos mentiras como: você não é digno, você pecou, você está distante de Deus. Quase que diariamente Satanás está nos acusando. Mas também eu quero dizer para você o que a palavra diz a seu respeito. A palavra diz que você é justo. A palavra de Deus diz que você é perdoado, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, eu quero ministrar isso ao seu coração. Você é perdoado. Você é perdoado. Todo jugo de escravidão, todo jugo de condenação das trevas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Você é perdoado. Diga assim comigo: eu sou perdoado. Perdoado. Não por causa de você mesmo, mas por causa do sangue do nosso Senhor. Por isso, querido, você precisa entender: salvação somente no nome de Jesus. Somente em Jesus. Você jamais pode salvar você mesmo. Mas pastor, eu dou tanta cesta básica. Pastor, eu sou tão bonzinho. Eu atravesso as senhorinhas na rua. Pastor, eu vou ser salvo no céu por causa das minhas obras. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas pela fé no nome de Jesus Cristo. Então, queridos, a primeira coisa que o apóstolo Pedro nos ensina, está ensinando essa igreja perseguida a se lembrarem qual é a fonte. Porque nesses momentos de prova e de tribulação da nossa vida, nós não podemos nos esquecer qual é a fonte da salvação. O porquê nós estamos aqui. O porquê nós estamos aqui. Então, nesse primeiro momento, o apóstolo Pedro está dizendo: lembrem-se de quem é a fonte da salvação de vocês, Jesus Cristo. É o nosso primeiro ponto, a fonte da salvação. Em segundo lugar, o Pedro continua nos ensinando agora sobre as heranças eternas. Nosso segundo ponto, a recompensa da salvação. Pedro diz que haverá recompensas na eternidade, recompensas celestiais, glórias futuras.
Ele diz: por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Queria perguntar para você, porque uma das coisas que nós mais talvez fazemos durante a nossa semana é trabalhar duro. Quem aqui trabalha duro, levanta a sua mão. Uns mais, outros menos. E você trabalha em busca de algo. Você trabalha, na igreja nós somos voluntários, né? Nós trabalhamos de forma voluntária. Que ninguém está trabalhando para receber nada aqui, né? Só no céu. Mas durante a semana você trabalha em busca de algo. Em busca de quê? Do alimento, do pão, de um salário, de uma recompensa para suprir a sua família. Sim ou não? Sim. E queridos, nós, aqueles que são salvos, queria perguntar para você se você sabia que aqueles que são salvos, pelo simples ato de crer, aqui em Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Queridos, simplesmente pelo fato de você crer em Jesus, você já colhe um fruto eterno. Você já colhe uma recompensa eterna. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Então a nossa salvação, ela aponta também para uma esperança futura. Diga assim comigo, uma esperança futura. Uma herança gloriosa nos céus. E o Pedro está dizendo aqui para esses irmãos que estão passando por severas provações: permaneçam conectados à fonte da salvação, porque há recompensas em Cristo Jesus. Ele diz 3 características dessa recompensa. Ele diz que as recompensas de uma glória futura, elas não podem se perecer, elas são incorruptíveis. Que essas recompensas, elas são sem mácula, e elas não podem perder o seu valor. Queridos, então quando você confia na salvação de Jesus, você recebe uma recompensa. Você já tem uma recompensa. Não uma recompensa nessa terra, mas uma recompensa no céu. Quem crê, diga amém. E essa recompensa, como eu disse, diga assim comigo, ela é incorruptível. Mais uma vez, ela é incorruptível. Ela é sem mácula. E ela não pode perder o seu valor. O que significa uma herança incorruptível? Uma herança que não se perece. Uma herança que não se apodrece. Uma herança que não se deteriora. Eu falei no domingo passado que quando você chega ao mundo, você não trouxe nada de onde você veio. E quando você vai embora do mundo pela morte, você também não vai levar nada. Nada do que você tem, do que você conquistou, você vai levar para a eternidade. Agora você já tem em Cristo Jesus uma recompensa, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que essa salvação, ela não se perece, ela não apodrece, ela não se deteriora. Queridos, se a nossa salvação, se a promessa do Senhor é assim, nós precisamos permanecer crescendo em salvação todos os dias. Porque essa é uma recompensa que você jamais vai perder se permanecer em Cristo, se permanecer em Deus. Também o texto diz sem mácula. O que significa sem mácula? Que é uma recompensa limpa. É uma recompensa que não tem nenhum tipo de sujeira. É uma recompensa livre de toda contaminação. E também a terceira característica dessa recompensa é uma herança que não perde o seu valor, não perde o seu brilho. As coisas dessa terra que nós vivemos para conquistar, não tem problema nenhum nós termos elas, mas todas essas coisas vão passar. Por isso nós precisamos a cada dia estarmos conectados com o autor da salvação, para obter essas recompensas que são eternas em Cristo Jesus. E é tão interessante que o Pedro diz que essas recompensas, elas estão guardadas em Cristo Jesus. Pastor, a pergunta é como saber se a minha salvação está guardada, protegida. Como saber isso? Quero dizer para você, é o Senhor que protege. O versículo 4 e 5 diz: herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé. Então se você permanecer em fé, essa herança, ela está protegida pelo poder de Deus.
Então o alicerce, querido, da certeza da salvação se encontra na fé em Cristo Jesus. Se encontra na fé em Cristo Jesus. E é Ele quem protege essas recompensas em Cristo Jesus. Romanos 8 diz que nada e ninguém pode te separar do amor de Deus. Romanos 8 ele diz que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas que virão, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nada nessa terra pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nenhum fogo de provação pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso creia, querido, que essa herança está protegida, ela está guardada em Deus. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, conecte-se com a fonte da salvação. Não se esqueçam que Deus está reservando para vocês uma herança que não se perde, uma herança que não tem mácula, uma herança que não perde o seu valor. Você tem em Cristo Jesus essa herança. Quem crê, diga amém. Eu creio, eu creio. E em terceiro e último lugar, esse povo, passando pelas mais severas provações, como ele diz, não se surpreendam. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, não se surpreenda. Não se surpreenda com fogo de provação. Não se surpreenda. Mas uma coisa o Pedro diz, existe a alegria da salvação. A alegria da salvação. Esse é o nosso terceiro ponto. Eu quero ler com você 1 Pedro 1, versículo 6, tanto na NVI, que é a linguagem que o pastor mais ama e mais usa aqui com vocês, que é a nova linguagem, nova versão internacional, mas eu quero também ler com vocês a nova tradução da linguagem de hoje para esse mesmo texto. Esse texto diz o seguinte, nisso vocês exultam, diga assim comigo, exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E na nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo texto. Alegrem-se por isso. Diga assim comigo, alegrem-se. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provação que vocês estão sofrendo. Pô, pastor, o título do terceiro ponto é a alegria da salvação. Não é a alegria da provação. Mas eu quero dizer para você que a provação, as provas que nós enfrentamos, elas têm um alto potencial para gerar a alegria da salvação em nossos corações. E elas estão nos preparando para essas glórias eternas. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse livro de 1 Pedro, ele disse para mim algo que foi revelador. Lendo essa semana, eu gostei muito dessa colocação dele. Ele disse, olha, os sofrimentos dessa vida não conseguem empalidecer as glórias benditas da nossa salvação. A cruz precede a coroa. O sofrimento antecede a glória. Antes de pisarmos as ruas de ouro da Nova Jerusalém, caminharemos por estradas de espinhos. Quero dizer para você que as nossas provações, elas vêm antes da glória. E eu quero repetir para você, você será provado. Ô pastor, vira essa boca para lá. Eu viro para você como um bom discípulo do pastor Jackson. Você será provado. Você será provado. O fogo da provação virá para fortalecer e para purificar o seu coração. Porque as provações, elas virão antes das glórias eternas e também das glórias nessa terra também. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16 e 17, o Paulo também falando sobre essas provas. Você sabe que a igreja primitiva é um padrão, irmão. De repente você não está sentindo um fogo de provação aí. Não sei não, hein? Melhor conectar com Jesus. Porque se é para nos purificar, se é para nos transformar, então diga logo, Senhor, é melhor que a pedra caia sobre mim. É melhor que eu seja provado. É melhor que eu seja provado para eu ser purificado. Então o apóstolo Paulo falando também sobre isso, ele diz, por isso não desanimamos.
Ele está exortando a igreja, ele está encorajando a igreja, não desanimem no meio das provas. Queridos, Deus, Ele vai entregar para mim e para você provas. E Ele sabe que eu e você nós podemos suportar. Ele sabe que eu e você podemos resisti-las, que nós podemos no meio dessas provas, ser fortalecidos no meio delas. Mas muitas pessoas ao passar por provas, eles começam a dizer, a cruz está muito pesada, eu quero entregar essa cruz. É um fardo muito grande, querido, você não é provado além do que você pode. Querido, se Deus tem provado o seu coração, é que você pode suportar esse tempo na sua vida. Se Deus tem te entregue responsabilidade, pessoas para cuidar, seja fiel, começo, meio e fim, nesse processo. Deus é um Deus de processos. O Paulo diz aqui, não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, e essas provas nos desgastam sim, mas é um desgaste como um ferro estivesse afiando um ferro, para que você seja aperfeiçoado, para que você esteja sendo forjado pelo Senhor para um novo tempo na sua vida e na sua história. Ele diz, embora estejamos exteriormente a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados. Olha o fruto da prova. Interiormente sendo renovados dia a dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha o que Deus está dizendo, você pode passar. Deus está dizendo, essas provas são leves, elas são momentâneas, você vai passar por elas, você vai conseguir. Continue carregando a sua cruz, continue tomando a sua cruz diariamente, seguindo o Senhor, porque essa glória está gerando um peso eterno para o seu coração. Então, queridos, as nossas tribulações, elas são leves e momentâneas se elas comparadas com o peso de bênçãos eternas que nós vamos receber para a honra e glória do Senhor. Então, Pedro também ele diz 3 coisas aqui. Ele diz que nós vamos passar por todo tipo de provação. Não quero ser alguém falando uma palavra negativa para você hoje, mas eu quero dizer isso. Você será provado. A provação é de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você será provado. E que seja rápido. E que seja purificado rápido. Transformado rápido pelo Senhor. Quando eu estava fazendo escola de preparação ministerial, aconteceu uma situação peculiar lá no meu quarto. Eu era líder dos rapazes e aconteceu um embate, murro, soco, coisa feia. E lá era todo mundo crente. Um trem feio. E aí nós levamos os rapazes para o concerto, para a sala do diretor, e eu só fiquei acompanhando. E registrou no meu coração aquele momento. Ele sentou os rapazes e falou o seguinte, vocês, hoje, Deus deu uma oportunidade para vocês. Deus deu oportunidade para vocês se dominarem. Deus deu oportunidade para vocês segurarem a onda. Mas infelizmente, nessa prova, vocês foram reprovados. Vocês estão perdoados, perdoam um para o outro, beijam um outro, né? Bola para frente, que é assim que o crente vive uns com os outros, não é? Perdoando uns aos outros. Mas eu quero dizer para vocês, na próxima vez que vocês forem provocados, passem pela prova com uma nova atitude. Então quero dizer para você, todos nós vamos passar e enfrentar todos os tipos de prova. E o Pedro ele continua dizendo que essas provas elas vão ser dolorosas. Diga assim comigo, ai. Só ouvi a Val falando. Voltou empolgada da viagem. Vamos lá, todo mundo com a empolgação da Val. Ai! Vai ser doloroso. A mesma palavra que usada para entristecidos é a mesma palavra que Jesus, que na descrição dos evangelhos em Mateus 26:37, foi a mesma palavra para a dor profunda que Jesus sofreu no Getsemane. Enquanto Jesus estava lá prostrado diante do Senhor, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita não a minha vontade, mas a tua. Quando ele estava ali a suar sangue,
a passar pela maior pressão que alguém já passou na face da terra. Foi essa palavra que os discípulos descreveram: ele foi entristecido. Eu não estou falando de depressão, porque depressão é uma doença da alma. Eu estou falando de uma tristeza profunda que gera transformação no nosso coração. Quando eu e você peca, acontece duas coisas. Em primeiro lugar, um remorso. O que é o remorso? Às vezes aquela dor, aquela tristeza, e aí você diz: nunca mais eu vou fazer. Como o remorso vai se transformar em arrependimento? Quando eu de fato virar as costas para aquele pecado. Quando eu decidir de fato nunca mais voltar naquele lugar. E essa tristeza do arrependimento, eu creio que é essa tristeza que, mediante as diversas provas que nós estamos enfrentando, é aquela que nós precisamos passar, uma tristeza profunda, mas que está nos aperfeiçoando. Esse é o propósito desse todo tipo de provação e dessas dores que nós vamos enfrentar nesse caminho, desse caminho de espinhos, como o Hernandes Dias Lopes disse ali. Então eu falei 3 coisas que o Pedro disse aqui: todo tipo de prova, essas provas serão dolorosas. Em terceiro lugar, elas dizem por um pouco de tempo. Digam glória a Deus. Por um pouco de tempo. O fato é, nós seremos provados, mas essas provas, elas não serão para sempre. Elas vão passar. Elas vão passar. Eu digo para você que de repente está passando por um período assim na sua vida: vai passar. Vai passar, vamos nos consolar com isso. Essas provações irão passar. Você conhece a história dos 3 amigos de Daniel. E a Bíblia diz que esses homens, eles passaram por uma prova que eu jamais gostaria de passar. A Bíblia fala que Nabucodonosor deu a doida nele lá e ele fez uma estátua dele. E ele diz: todos devem se prostrar diante da minha estátua. Aquela era uma prova para aqueles homens que tinham no coração deles que eles jamais se prostrariam diante de outros deuses. Diante de imagem nenhuma eles se prostrariam. E a Bíblia diz que, como ato corajoso e desafio, o desafio, a punição era: quem não se dobrar vai ser lançado onde? Numa fornalha de fogo. Um desafio de morte. E aqueles homens, eles falaram: nós só nos prostramos diante do nosso Deus. E eles não se prostraram diante daquela imagem. E a Bíblia diz que eles foram lançados naquela fornalha. Então pode ser, queridos, que Deus não te livre da fornalha. Seja necessário passar por isso. Mas o que aconteceu quando eles foram lançados lá? Creio que todos vocês conhecem essa história. Esses homens, eles estavam com o coração deles passando por aquele tempo de prova, mas com Jesus. A Bíblia diz, em Daniel capítulo 3, no versículo 25, que quando aqueles homens foram lançados lá, eles ficaram vendo o que ia acontecer, porque era um fogo tão grande que ao entrar lá já era grito, choro, mas não ouviu barulho de nada. Não ouviu barulho de grito nenhum, de ninguém lamentando com aquele fogo. Que a Bíblia diz que o rei olha lá para dentro daquela fornalha, ele disse: olham, estou vendo 4 homens. Quantos homens eu disse que tinham? 3 homens. Mas o rei olha para aquela fornalha e no meio daquele fogo ele enxerga 4 homens que estavam desamarrados. Eles foram lançados lá amarrados. 3 homens que estavam ilesos. 3 homens que estavam andando pelo fogo. 3 homens que estavam ali com um 4º homem que se parecia, como a descrição do rei, como filho dos deuses. Queridos, pode ser que Deus não te livre da fornalha, mas na fornalha virá socorro, virá provisão, virá transformação, virá a vida do Senhor em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida: o 4º homem vai se levantar para te socorrer. O 4º homem está dizendo para você: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Tem um teólogo que se chama Warren Wiersbe, e ele comentando esse texto aí de Daniel, ele disse o seguinte: quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, Deus mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Nenhuma prova é para sempre. Por um pouco de tempo irão passar.
Você que vai determinar se essa prova ela vai ser muito longa ou ela vai ser muito pouca. Nós precisamos ter uma boa atitude no meio das provas. E o Pedro ele continua dizendo, versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Queridos, o Pedro usa aqui uma ilustração sobre essa coisa do fogo sendo refinado pelo fogo. E quem refina o ouro no fogo? Era o ourives. Então o ourives utilizava o ouro no fogo para que aquele metal, você sabe que o ouro ele é derretido, e através do processo de derretimento, o ouro, toda a impureza sai daquele metal. Então antigamente os ourives, eles aplicavam muito fogo e isso não danifica o ouro. Diga assim comigo, não danifica o ouro. Eles colocavam fogo até que aquele metal, que aquele ouro pudesse refletir a imagem do ourives. Eu quero dizer para você que esse é um símbolo de Deus para nós. O fogo que vem para nos provar, ele vem para nos purificar, para que a sua imagem, para que você reflita a imagem de Cristo através de você. Versículo 8 e 9, o Pedro continua dizendo, mas não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro está dizendo para aquela igreja perseguida, o que acontecerá se eles permanecerem? O que acontecerá se eles focarem em Jesus? Ele diz, continuem amando a Jesus. Continuem crendo em Jesus. Continuem exaltando o Senhor e permanecendo com alegria. São essas três coisas que o Pedro está ensinando à igreja aqui. Queridos, e nossa vida cristã não é somente contemplar a esperança futura, da glória futura, mas também hoje nós podemos contemplar a glória do Senhor e transformar todos esses sofrimentos em alegria. Hoje também, sua dor, seu sofrimento pode se transformar em glória, em alegria. E o Pedro nos dá essas três instruções de como nós podemos desfrutar a glória hoje no meio dessas provações. Então ele diz em primeiro lugar, amem a Cristo. Diga assim comigo, amem a Cristo. Para aqueles que estiveram na Paz Conference desse ano, vocês ouviram lá um testemunho da pastora Rebeca, eu vou replicar em poucas palavras aqui, a nossa líder internacional, pastora Rebeca, ela reuniu a família dela, eles são aproximadamente 20 pessoas, vários netinhos, ela tem 4 filhos, e nessa reunião que eles fizeram, eles tomaram uma decisão, eles fizeram uma disposição entre eles, sobre amar a Jesus. E ela falou assim, ministrando, ela e o pastor Paulo dizendo, olha, qual que é a nossa decisão como família? A decisão é, nunca neguem a Jesus. Nunca neguem a Jesus. Se alguém dizer para vocês, ou colocar uma arma na cabeça de vocês, meus netinhos, dizendo para vocês negarem a Jesus, para não matar o vovô, a vovó, o papai, ou a mamãe, qual deve ser a resposta de vocês? Eu não nego a Jesus. Então é interessante ela falando isso, ela dizendo assim, olha, nós vamos ter a eternidade toda para nós nos encontrarmos. Nós vamos ter a eternidade toda para nós desfrutarmos. Mas não negue a Jesus por causa de pessoas, por causa de pai, por causa de mãe. O que isso representa? Nós devemos amar a Jesus, no meio das nossas maiores provações que nós enfrentarmos. O apóstolo Pedro continua dizendo, além de amar a Cristo, ele diz, creiam em Cristo. Creiam em Cristo nas maiores provações de vocês, porque, queridos, nós como cristãos, nós somos salvos pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós vencemos pela fé e nós devemos andar de fé em fé. E em terceiro lugar, ele diz também sobre uma alegria que é indizível, que é a alegria em Cristo.
Pastor, então no meio de todas essas provas eu devo me alegrar? Não por causa da prova, que é difícil se alegrar nesses momentos de luto, de dor, de pranto, de confusão, de coisas às vezes que nós estamos enfrentando. Mas você deve se alegrar no fruto após essas provas. O fruto que está gerando dentro de você. A renovação que está acontecendo dentro de você. E é tão incrível que ele fala aqui sobre uma alegria indizível. Uma alegria indizível. E eu queria colocar, pode colocar aqui. Eu queria contar para você um testemunho que aconteceu aqui nessa plataforma, nesse altar. Nesse dia da apresentação de crianças, é um dia de milagres, muitas vezes. Porque muitos dos pais, eles sobem aqui na plataforma, mostrando para a igreja milagres, contando para a igreja testemunhos. E eu tenho para você aqui, essa foto aqui, esse é o João e a Carol. Cadê o João e a Carol? Olha lá, a Carol ali está com o Pedro, João está ali, está servindo hoje. Nesse dia que o João e a Carol subiram para apresentar o fruto deles, o Pedro, essa expressão da Carol, quando eu estava lendo esse texto, eu pedi autorização para eles para contar essa história. Esse rosto, essa expressão da Carol para mim, quando eu estava lendo esse texto de Pedro, isso daqui é a alegria indizível. Eu me segurei, irmãos, para não chorar aqui, porque tinha outra família apresentando outra criança, mas eu quase saltei de alegria aqui com a Carol. Por quê? Queridos, o João e a Carol, eles há 4 anos atrás, eles perderam o primeiro filho deles, o João Vicente. O João Vicente nasceu e a Carol teve algumas complicações, né, de trombofilia, de pré-eclâmpsia. O João Vicente viveu por 18 dias numa UTI. E o Senhor aprove, recolheu o João Vicente. Imagine você, essa família, perdendo um bebezinho que gerou, que sonhou, que gerou um milagre, um testemunho em Deus. Mas a Carol, ela me disse, em todo esse tempo, todos esses 4 anos, a palavra que o Espírito Santo colocou no coração dela, Josué 1:9, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Você ainda vai gerar filhos para a honra e para a glória do Senhor. Nesse dia aqui, queridos, essa é a face da alegria indizível, da alegria da salvação, da alegria da provação que nós enfrentamos. Eu quero dizer para você, será por pouco tempo. Será por pouco tempo. Mas essas provações leves e momentâneas que nós estamos enfrentando, produzem em nós um peso de glória. Produzem em mim e você crescimento. Hoje o João e a Carol, eles têm um testemunho. E o Pedro, olha aí, que coincidência. Eu falando do apóstolo Pedro e falando de um outro Pedro. De um testemunho. Nossas leves e momentâneas provações produzem em nós um peso de glória. Nenhuma provação durará para sempre. Então o apóstolo Pedro ensina para aquela igreja perseguida, e para mim e você, que nós vamos passar por todo tipo de provação, olhem para a fonte da nossa salvação, Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos. Creiam nas recompensas, as glórias eternas, sem mácula, não vão se perder no tempo, que você mantém mediante a fé em Cristo Jesus, e terceiro e último lugar, a alegria da salvação. A alegria da salvação. Fique de pé no